O que acontece? Se não for assim, o cabeamento não vai ter problema de funcionalidade, ele vai ter problema estético, né, e de manutenção. Vamos supor que eu tenho uma VLAN configurada aqui, eu tenho determinadas circunstâncias aqui de configuração, que esse ponto aqui, ó, ele precisa sair daqui e vir para essa porta. Imagine que a estrutura esteja em pleno funcionamento, você vem, abre a porta, você tem que ir lá e você quase não tem espaço para colocar a mão na trava do boot, para desplugar o cabo e plugar em outra porta. Então são facilidades, né, são planejamentos que eu adquiri ao longo dos anos, que eu já sei que é prático, tá? Isso dá um efeito muito bacana, o acabamento fica legal, ó. Tá? Vou aproveitar para falar para vocês a respeito da identificação. Identificação, galera, não tem segredo, apesar de ter uma norma chamada 606, tá, da EIA/TIA, que ela fala sobre a nomenclatura do cabeamento. Mas, no fundo, a gente só precisa ter em mente o seguinte: tem que ser o mais prático possível. O mais prático e dentro de uma nomenclatura funcional. Por exemplo, eu canso de ver ponto escrito PT, né, com 2 P's de pato, ou PT, pato tatu, tracinho, o número do ponto. Isso não me ajuda em nada, né? Isso não tem função nenhuma. Porque pensa o seguinte: se o cliente estiver lá na mesa, lá está escrito lá PT02, por exemplo, ele não tem condição de saber onde está o PT02. Você não está falando para ele em qual pet panel que está, você não está falando para ele em qual rack que está. Como essa empresa que eu estou aqui agora, temos 2 racks aqui. Então o cara está aleatório numa sala lá, ele não sabe se o ponto vem desse rack ou se vem do rack que está do lado de lá. Então, galera, o mais prático, que eu estou falando de mim, tá? Eu, Leandro, Gon, o que eu acho mais prático? Eu coloco na nomenclatura, primeiro, o rack, pode ver que esse é R2 porque é o rack 2. A segunda nomenclatura é o pet panel, então no caso aqui é o pet panel 1. E o terceiro é o número do ponto. Então, ó, rack 2, pet panel 1.01. Esse aqui, ó, rack 2, pet panel 1.12. Né? É que coincidiu de aqui caber todos os pontos do pet panel 1. Mas aqui embaixo, por exemplo, ó, pega aqui fazendo favor. Aqui embaixo, ó, já é o mesmo rack, não, rack 2, só que já é o pet panel 2.07. Tá? Então são facilidades que a gente precisa trazer para a nossa vida diária, de maneira que, se qualquer um vier mexer nesse cabeamento, o cara não precisa. Vocês precisam entender o seguinte, galera: não é só profissional de TI que mexe no cabeamento. Vai mexer um estagiário, um próprio usuário que precisa resolver o problema. Tem muita empresa pequena, os caras não têm um time de TI. Então você precisa pensar que você deve deixar essa estrutura de maneira que ele mesmo consiga trabalhar nela. Tá certo? Então, se tá lá, ponto R2 1-07, pô, rack 2, pet panel 1.07. Tudo precisa estar identificado, tudo precisa estar no máximo possível dentro de um padrão. Ah, mas eu não preciso elaborar aquela série de códigos. Não precisa. Você precisa seguir boas práticas. Tá? Todo curso que eu fiz aí durante a minha vida de fabricantes, todos eles falam, ó, tem norma e tem boa prática. Tem coisa que é norma, tem coisa que é boa prática. Tá? Não estou falando que é para vocês fugir da norma, não é isso. Eu só estou sinalizando que tem coisas que não cabem, você tem que usar boa prática. Então é isso, galera. Para você ter uma boa eficiência na finalização do rack, o processo inicial está no planejamento. Tá? Precisa ter um projeto casado com um planejamento de execução, para que você consiga dar uma sobra de cabo, para que você saiba quais os materiais que você vai utilizar na finalização, como eu falei para vocês do velcro, né? E ter uma boa noção organizacional. Você precisa desenvolver a tua mente para ter aquele desenvolvimento organizacional, para que o teu cabeamento fique bem fluido, para que ele fique com uma aparência bacana. Acabou?